Olá, nos encontramos mais uma vez e hoje vamos avaliar as características dos estudos observacionais. Como vimos no primeiro módulo, os profissionais da saúde são submetidos a diferentes circunstâncias do dia a dia, que os levam a precisar de certo apoio na hora de avaliar estudos observacionais. Neste módulo, daremos ênfase em abarcar as diferentes características dos estudos observacionais, de modo que no final da aula seja possível a leitura crítica e o planejamento. Os estudos observacionais podem ser de vários tipos. Hoje vamos abordar os estudos de tipo transversal ou de prevalência, que se caracterizam pela ausência de uma intervenção clínica realizada pelo pesquisador e pela presença de um grupo comparador, o que permite as análises clínicas. Vejam o gráfico. Nele podemos apreciar novamente o esquema que classifica os estudos de pesquisa clínica. Os estudos observacionais analíticos de tipo transversal ou de prevalência são estudos clínicos mais sofisticados quando comparados com os estudos de série de casos, porém são muito simples e fáceis de realizar. Como já mencionamos, este tipo de estudo possui um grupo comparativo, o que garante a possibilidade de realizar análises estatísticas comparativas. A característica fundamental deste tipo de estudo é que ele permite realizar uma avaliação das características de um grupo de indivíduos em um momento específico do tempo, como se a gente tirasse uma foto de uma população em um momento determinado do tempo, para descrever e avaliar rapidamente as variáveis de interesse do pesquisador. Como já descrito anteriormente, este tipo de estudo tem suas vantagens e desvantagens. São estudos fáceis e de baixo custo. Sua característica principal é a de avaliar variáveis de interesse de uma população de indivíduos no momento específico do tempo. Quando tiro uma foto e descrevo as características de uma população, é possível encontrar, dentro das variáveis de interesse, fatores de risco para uma determinada doença e, concomitantemente, doença de interesse. Como fator de risco e doença são identificadas no mesmo momento, não pode ser estabelecida uma associação entre eles. Por exemplo, estamos avaliando uma população de pacientes obesos. No momento em que esta população de pacientes é avaliada, identificamos que os pacientes possuem artrose dos joelhos. Agora nos encontramos diante de um dilema. Foi a artrose do joelho que fez com que os pacientes se tornassem sedentários e, consequentemente, obesos, ou foi a obesidade que levou ao desgaste das articulações e, consequentemente, a artrose? Como neste tipo de estudo não existe um acompanhamento da população de pacientes ao longo do tempo, essa associação causal entre fator de risco e doença não pode ser estabelecida. Os estudos observacionais de tipo transversal são muito úteis e permitem realizar vários cálculos entre eles. Cálculo de prevalência. Por exemplo, como gestor clínico da maternidade, posso avaliar a prevalência mensal de gestantes diabéticas, ou seja, a quantidade de pacientes com diabetes que consultaram a maternidade mensalmente em um período específico do tempo. Cálculo de frequências. Considerando o exemplo anterior, posso identificar a proporção de pacientes gestantes com diabetes do total de pacientes gestantes consultadas. Cálculo de distribuição de doenças e fatores de risco. Considerando novamente a maternidade, posso avaliar o perfil de pacientes gestantes consultadas na maternidade. Desta maneira, posso pesquisar a proporção de pacientes com hipertensão, diabetes, anemia falciforme, doenças cardiovasculares, etc. Da mesma maneira, pode ser realizado com os fatores de risco. Vamos considerar, por exemplo, a eclâmpsia, uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil e na maternidade.
Podemos avaliar a distribuição de fatores de risco para esta doença na população de pacientes gestantes da maternidade e, desta maneira, avaliar a proporção de pacientes com idades extremas, com histórico de eclâmpsia no passado, etc. Monitoramento. Novamente podemos considerar o exemplo da maternidade. Vamos supor que as principais causas de mortalidade na maternidade no ano de 2012 são a eclâmpsia, a hemorragia e a sepse, e que a coordenação do hospital estabelece protocolos padronizados de assistência para gestante com este perfil e capacitação contínua dos profissionais. No ano de 2012, e após a implementação destas medidas, avalia-se novamente as principais causas de mortalidade, observando-se uma queda no número de óbitos. Desta maneira, se estabelece uma tendência e o monitoramento. Avaliação de serviços e programas. Como gestor da maternidade, a avaliação das frequências das doenças, dos óbitos e dos fatores de risco da população de pacientes assistidos permite a comparação das necessidades e, desta maneira, planejar investimentos, como, por exemplo, recursos econômicos, capacitação, entre outros. Estes estudos servem como ponto de partida para estudos mais complexos. Por exemplo, antigamente não se sabia que a hipertensão arterial essencial e a dislipidemia eram fatores de risco para doenças cardiovasculares. Identificadas essas características com o estudo transversal, permitiu planejar um estudo longitudinal que acompanhou esse tipo de pacientes ao longo do tempo e estabelecer uma associação de risco entre estas variáveis mencionadas e a doença cardiovascular. Agora que vimos as principais características deste tipo de estudo de pesquisa clínica, vamos pôr em prática os nossos conhecimentos. Vamos avaliar o artigo científico mencionado no slide. Quem começa? Boa sorte! Dentro dos estudos observacionais de tipo transversal existe uma variedade. São os denominados estudos de vigilância, utilizados para vigilância epidemiológica. Este tipo de estudo avalia a ocorrência da doença na comunidade ou nos hospitais. Caracterizam-se pela coleta sistemática de dados para posterior análise, interpretação e planificação, com o objetivo de avaliar tendências, fatores de risco, investimentos, ocorrência de surtos, impacto na saúde pública, disseminação rápida de dados e prevenção, dentre outros. Os estudos de vigilância não são exclusivos das doenças infectocontagiosas. Atualmente existem muitas outras epidemias associadas a doenças crônicas, não transmissíveis, que devem ser monitoradas, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Foi descrito que os estudos de vigilância precisam da coleta sistemática de dados. Esta coleta de dados pode ser realizada de forma ativa ou passiva. Vejamos. Vigilância ativa. Os agentes de saúde procuram ativamente aqueles pacientes que apresentam os critérios que definem o problema de saúde de interesse. Este seria o caso, por exemplo, de surtos ou epidemias que provocam um risco para a saúde pública. Vamos lembrar a epidemia do H1N1. Todo paciente que tivesse febre, coriza, mal-estar geral e tosse que desejasse realizar uma viagem internacional em avião seria identificado de forma ativa e avaliado clinicamente para evitar a propagação do vírus. Este tipo de vigilância permite a identificação de um maior número de casos. Vigilância passiva. É a coleta sistemática de registros. O certificado de óbito é um exemplo claro de vigilância passiva. No atestado de óbito devem ser registradas as causas de óbito segundo a Classificação Internacional de Doenças. Neste caso, o risco de perder pacientes com as características clínicas desejadas é maior devido ao subregistro de prontuários,
informações erradas, falta de capacitação dos profissionais. Vamos agora, mais uma vez, testar os nossos conhecimentos, avaliando o artigo científico sobre leptospirose, presente na biblioteca virtual. Boa sorte!